Sureya, Dilara e Beren estão reunidas conversando, quando Sureya compartilha o ocorrido com Emur, explicando que ela havia atacado Anastasia ao flagrá-la beijando Osman. Dilara, surpresa, lamenta pela situação do irmão, enquanto Beren comenta que Emur nunca foi fácil para ninguém e que agora, com a doença, todos precisam ter cuidado com o que dizem, pois tudo pode afetá-la ainda mais. Tentando mudar de assunto, Sureya propõe falar de algo mais feliz, e ambas percebem que Dilara está visivelmente contente. Ao ser questionada, Dilara tenta desconversar, mas Beren logo acerta ao mencionar Mert, e Dilara acaba revelando que ele a convidou para sair na noite anterior. Contou que ele havia se apresentado em um concerto e que ela gostou muito, dizendo que foi divertido assistir. Animadas, Beren e Sureya insistem para que ela conte os detalhes, e Dilara admite que Mert confessou querer conhecê-la melhor, mas que ela ainda está indecisa. As duas amigas a incentivam a dar uma chance a ele, acreditando que ela merece ser feliz. Enquanto isso, no escritório, Fikret se mostra nervoso com a chegada dos alemães para uma reunião de negócios, preocupado com a ausência de Farouk e a queda no valor das ações. Ele questiona Adnan e Akif sobre o que devem fazer, mas Adnan tenta tranquilizá-lo, dizendo que o mais importante é manterem a calma e demonstrarem confiança para os investidores. Nesse momento, Adnan se dá conta de que esqueceu a carteira na casa de Dilara e decide passar lá para buscá-la. Na mansão, Emur e Garip se preparam para sair, mas ao ver Osman no jardim, Emur decide conversar com ele. A mãe se aproxima e, sem lembrar exatamente dos detalhes da noite anterior, reconhece que pode tê-lo magoado ao demitir Anastasia. Ela afirma ter certeza de que fez o certo, argumentando que Anastasia é uma moça bonita, mas que o relacionamento dos dois foi rápido demais. Osman tenta dialogar, lembrando que ela mesma havia dito no jantar que cada um tinha o direito de seguir seu próprio caminho, mas Emur retruca dizendo que tudo tem um limite, justificando sua postura como uma forma de protegê-lo. Ela diz que o ama e justamente por isso deseja o seu bem. Após a conversa, ela se afasta, deixando Osman pensativo. Nurgun, que observava tudo à distância, se aproxima e reconhece o sofrimento dele. Ela diz entender sua dor, mas lembra que ele escondeu o namoro de Emur por muito tempo e que agora, a revelação brusca só trouxe confusão e instabilidade. Ela teme que Emur tenha outra crise e pergunta o que deve fazer com as coisas de Anastasia, cogitando enviá-las para a casa da amiga. Osman, desolado, admite que não sabe o que fazer e que sente vergonha até de procurar Anastasia, já que ela não atende mais suas ligações. Enquanto isso, Farouk está no restaurante, animado com os preparativos, conversando com a arquiteta sobre os detalhes do projeto. Ele liga para Sureya para saber como estão as coisas na mansão. Sureya, que está na rua, responde que tudo permanece como antes, que Garip levou Emur para passear e que Osman ainda está muito abatido. Farouk compartilha que está feliz com os avanços no restaurante, mas que sente falta de Emir, apesar de estar satisfeito com o novo rumo que está tomando. Em outro ponto, Mert chega à casa de Dilara para uma conversa. Ela, nervosa, diz que o chamou porque tomou coragem de ser sincera com ele. Explica que apesar de ter gostado da companhia dele, ainda não sabe se está pronta para um novo relacionamento, mas se ele quiser, podem tentar com calma. Mert, aliviado e sorrindo, responde que gostou muito da sinceridade dela e que agora não precisará mais de desculpas para procurá-la. O bebê começa a chorar e Mert, com delicadeza, diz que vai embora para deixá-la à vontade, encerrando o encontro com respeito e leveza. Quando Mert saiu da casa de Dilara após uma conversa tranquila, os dois quase se beijaram, mas foram interrompidos de forma inesperada quando Adnan apareceu no topo das escadas e viu a cena, ficando claramente desconfortável com a intimidade entre eles. A situação deixou Dilara constrangida, e Mert optou por ir embora com discrição. Mais tarde, foi até o restaurante que Farouk havia reformado, um lugar que carregava memórias afetivas de sua infância, pois pertencera a seus pais. Ao chegar à frente do local, se emocionou ao recordar os dias de luta e esforço da família e foi recebida com um abraço caloroso por Farouk, que parecia entusiasmado com os novos planos e o futuro promissor daquele lugar agora repleto de esperança e significado. Enquanto isso, em casa, Adnan, ainda revoltado pelo que viu, desabafou, demonstrando um ciúme desproporcional. Comentou com desdém sobre o tal cara que vira na escola de Dilara e agora estava no apartamento dela, questionando como ela podia aceitar isso, como se tivesse algum direito sobre a vida de Dilara, mesmo estando em outro relacionamento. Gunis, ao ouvir tais palavras, ficou visivelmente irritada e acusou Adnan de estar com ciúmes de Dilara.
Ele negou, dizendo que aquilo era bobagem, mas Gunis, percebendo a incoerência de seu comportamento, encerrou a conversa de forma seca, decepcionada com a postura dele. Ao mesmo tempo, Farooq e Sureya conversavam animadamente sobre o restaurante. Farooq compartilhava suas ideias com entusiasmo, sonhando com uma cozinha própria, uma horta no quintal e novos pratos que poderia criar. Apesar do brilho nos olhos dele, Sureya, ao observar o lugar, se recordou com tristeza de quando era criança e os pais brigavam constantemente naquele mesmo espaço por causa das dificuldades financeiras, das longas horas de trabalho e das frustrações acumuladas. Houve até um dia em que, completamente exaustos, chegaram a esquecê-la no restaurante, marcando profundamente sua memória. As lembranças vieram com força, e as lágrimas escorreram discretamente, enquanto ela tentava esconder a emoção dizendo que estava tudo bem, sem revelar o que realmente sentia. No escritório, Fikret e Akif enfrentavam uma reunião importante com acionistas preocupados com a saída de Farooq. Adnan apareceu de surpresa, ainda tomado pela raiva e descontrole, e se juntou à reunião, mas seu comportamento demonstrava claramente que estava com a mente em outro lugar. Fikret percebeu sua falta de concentração e preocupação evidente. Paralelamente, Beren procurava Dilara para conversar e entender melhor os últimos acontecimentos. Dilara revelou que Mert fora gentil e educado, que o encontro foi agradável e que no momento da despedida, eles quase se beijaram. Contudo, a chegada intempestiva de Adnan estragou tudo, pois ele reagiu com fúria, tirando satisfações como se ainda tivesse algum controle sobre sua vida. Beren ficou indignada com o comportamento dele e contou tudo a Sureya. Depois, quando voltou para casa, Gunis ligou para Beren enquanto esta trocava a fralda do bebê. O telefone estava no viva voz e ao passar pela porta, Dilara ouviu a conversa entre as duas. Gunis, sem perceber que estava sendo ouvida, comentava com Beren sobre o absurdo do ciúme de Adnan, dizendo que ele parecia enlouquecido, como se fosse dono de Dilara. Criticava a atitude dele por julgar que poderia viver livremente seu relacionamento com Gunis enquanto queria controlar a vida amorosa da ex. Beren concordava e explicava que estava fazendo o possível para levantar o ânimo de Dilara, pois sabia que ela estava triste. Gunis então declarou com firmeza que daria um basta no comportamento infantil de Adnan, que ele precisava entender que se continuasse assim acabaria sozinho. Ao ouvir aquelas palavras, Dilara ficou emocionada. Apesar de surpresa, sentiu-se grata pelo apoio sincero de Gunis, mas se afastou em silêncio, como se não tivesse escutado nada, preservando o momento entre elas. Logo depois, Beren entrou na sala e encontrou Dilara sorrindo enquanto admirava os presentes que Gunis havia comprado para o bebê. Em meio a esse momento de leveza, Mert ligou novamente, convidando Dilara para jantar com ele. Beren incentivou com entusiasmo, dizendo que ela merecia uma noite agradável e que poderia cuidar do bebê sem problemas. Dilara hesitou, dizendo que deixaria o bebê com a tia e depois daria a resposta. Beren, mais determinada, insistiu para que ela aceitasse o convite e ligasse de volta para Mert, assegurando que tanto ela quanto Akif cuidariam do bebê com todo carinho. Beren estava genuinamente torcendo por Dilara, percebendo que ela precisava de um novo começo, de alguém que a fizesse sentir bem, segura e livre para ser feliz novamente. A situação toda revelava o quanto o ciúme e o controle de Adnan estavam ultrapassando os limites e como a rede de apoio ao redor de Dilara estava se fortalecendo.